Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Brito, sou blogueiro e jornalista do Estadão e vamos falar sobre pets, aquilo que a gente mais ama. Na verdade, quem tem um cachorrinho ou um gatinho sabe muito bem o que eu estou falando. E se você gosta do assunto e quer mais informações sobre pets, segue a gente lá no Conversa de Bicho, no Conversa de Bicho no Instagram, que você sempre vai ter notícias sobre os nossos melhores amigos e dicas, entrevistas e muito mais. Eu vou convidar agora uma pessoa muito especial para falar com a gente aqui sobre um assunto que muita gente tem dúvida, né? Que é falar sobre a boca dos pets. E para falar sobre isso, eu convidei a doutora Vanessa Carvalho, que é da Smile for Pets, um centro de especialidades, e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre cuidados com a boca do pet. Aquele mau hálito, aqueles problemas dentários, vai falar sobre escovação, né? Todos os assuntos aí que muita gente tem dúvida. Vamos esperar um pouquinho que ela tá para entrar, né? E você que tem dúvidas sobre esse assunto, pode mandar aqui para a gente as perguntas. Doutora Vanessa, boa tarde. Boa Peraí, tarde, Fábio. Consegue me ver? Consegue me ouvir? eu não estou te vendo. Eu Não acho que está me está invertida a vendo? câmera. Hã? Eu acho que a câmera está invertida. Deixa eu ver. Agora você está me vendo. Tá pegando alguma coisa na câmera que tá cortando. Tá cortando mais. É sempre assim, né, pessoal? Quando tá no ao vivo, sempre acontece alguma coisinha. Tá invertida agora? Vamos ver. Agora está certo. Vê se me vê agora. Agora sim. Tudo bem, doutora Vanessa? Tudo bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus, tudo jóia. Obrigado por participar aqui dessa live, a gente falar um pouquinho sobre pets, né? E falar Aham. principalmente sobre cuidados com a boca, né, dos nossos animais. Que, assim, muita gente tem dúvida, né, de como cuidar, a importância de cuidar. E eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. É, acho que para começar, acho que é importante falar um pouco sobre a medicina veterinária, a odontologia na medicina veterinária, né? Como que está hoje, as pessoas estão cuidando mais da boca dos animais e falar um pouquinho da importância de cuidar da boca, né? Sim. Você pode me falar um pouquinho sobre a odontologia dentro da medicina veterinária? Posso, claro. Primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre a nossa profissão. Oi? É isso mesmo. Estão me ouvindo bem? Ouvindo, pode falar. Ah, então tá bom. E primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui falando para tanta gente e de algo que é o meu dia a dia, a minha vida profissional, é a odontologia veterinária. Então, antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade, o convite feito por você, Fábio, para estar aqui com Imagina. vocês hoje. E o que eu tenho a dizer assim, a odontologia veterinária é uma especialidade. Eu diria que na medicina veterinária em geral, as especialidades não são tão antigas assim. Né? O primeiro curso de especialização que aconteceu no Brasil começou em 2002, 2004. Então, as coisas foram evoluindo muito desde a época que eu me formei até agora. E a odontologia é uma ciência de que, fora do Brasil, ela já vinha mais tempo, desde a década de 70, só que as coisas foram evoluindo de uma velocidade muito grande, né? Onde as pessoas foram percebendo a importância de se cuidar da saúde oral e os veterinários também, aos poucos, foram aprendendo o que acontece dentro da boca, quais as principais doenças que acontecem dentro da boca, e começaram a diagnosticar muito mais. Então, eu diria que a especialidade cresceu muito nos últimos 20 anos, a ponto de nós termos já cursos de especialização voltados especificamente para isso. Uhum. E hoje as pessoas elas se preocupam mais com o hálito do cachorrinho, do gatinho, ou seja, se preocupam mais com a boca do animal, porque antigamente as pessoas tem que escovar o dente, tem que, né, levar no veterinário eventualmente especializado em odontologia para cuidar, fazer aquela limpeza, porque
nem sempre só a escovação resolve, né? Hoje o proprietário está mais preocupado em cuidar da boca do animal? Ah, muito mais. Muito mais porque antigamente os animais não viviam tanto dentro de casa. Se você pegar a década dos nossos pais, né, dos seus avós, dos meus avós, os animais viviam muito mais fora de casa do que dentro de casa. Então, a percepção de uma halitose, ou a percepção de um sangramento oral, ou de uma perda dentária, por exemplo, ou de uma fratura dentária, ou um tumor de boca, são coisas que aparecem no que a gente faz no nosso dia a dia, isso era muito menos perceptível. Agora, com os animais vivendo mais dentro de casa, né, isso já vem de décadas para cá, os proprietários tutores eles têm percebido mais a questão da halitose, a questão da dificuldade que o animal tem para se alimentar. Então, hoje, a oferta de ração ela é maior, né? Alguns tutores hoje optam pela alimentação natural, mas ainda se dá muita ração para os animais, o que é bom. Mas, dependendo da consistência do alimento, né, do tamanho do grão desse alimento, há uma maior ou menor percepção de dor em cavidade oral. Mas o que mais tem chamado a atenção é a halitose. Então, quando o tutor traz esse animal para dentro de casa e ele dorme na mesma cama que esse tutor, e ele passa muito tempo perto, no colo, então essa percepção aumenta. Principalmente do mau cheiro, que é uma das principais afecções que acontecem, que é a doença periodontal, que dá essa halitose muito forte. Ou seja, o mau hálito, né, que é muito conhecido, ele está ligado diretamente ao problema dentário, ou tem outras causas também, ou a incidência é maior com problemas dentários? Como que funciona? A halitose, a gente pode dizer assim, genericamente, que se o seu animal tem mau hálito, procure um dentista veterinário. Por quê? A gente sabe que em humanos existem outras causas para uma halitose, mas em animais, quase que quase que a maioria dos casos, né, quase a totalidade desses casos estão relacionados a problemas bucais. E o principal fator é o desenvolvimento do tártaro, que é o causador da doença periodontal. Quando que a pessoa deve perceber, ou quando a pessoa deve levar o animalzinho para um especialista em odontologia, doutora Vanessa? Quais são os sinais mais comuns assim que mostra que tem um problema na boca? Bom, são vários sinais e são várias coisas que os tutores podem prestar atenção, mas eu daria uma dica aqui, que os tutores sempre trabalhassem em conjunto com o seu clínico veterinário. Por quê? Porque quando o animal tem uma dorzinha de barriga ou tem um probleminha no ouvido, qualquer problema no banho tosa, por exemplo, eles podem estar semanalmente ou toda vez que se vai ao veterinário, eles podem estar checando o que tem dentro da boca, se está tudo bem, se não está. Porque a anatomia oral de cães e gatos, ela precisa se conhecer um pouquinho essas variações anatômicas para se detectar se existem ou não existem problemas em cavidade oral. Por exemplo, um animal pode ter sofrido uma fratura dentária, mas se o tutor não reconhece a anatomia normal daquele dente, ele não vai saber reconhecer que aquele dente está quebrado. Uma vez um dente fraturado, se a fratura pegou o canal do dente, ele precisa ser tratado. Então, uma das grandes queixas que a gente recebe no nosso consultório especializado é de pacientes que têm fraturas dentárias, às vezes antigas, porque a gente vê que essa polpa do dente ela já está muito contaminada, o que a gente chama de necrosada, escurecida, e nada foi feito. Isso às vezes está lá há meses ou até anos sem a percepção do tutor. Então, um ponto principal é esse, trabalhar em conjunto com o pessoal do pet shop, com o seu clínico veterinário. Segundo ponto, está sempre examinando a cavidade oral. Quando a gente fala em escovação dental diária, alguns tutores, alguns colegas falam, mas eu tenho que escovar o dente do meu pet, como que eu vou fazer isso? Na verdade, o ideal é que se escove o dente dos pets todos os dias, uma vez por dia, né? Pega a escovinha de dentes, põe uma pastinha dental veterinária e faz uma massagem lá nos dentinhos do fundo, nos dentinhos da frente. Mas, além de prevenir o tártaro, que é a principal doença que afeta 70%, 80% dos animais de companhia, além disso, é um treinamento para que você fique diariamente em contato com a cavidade oral do seu pet. Então, todo dia, aquele momentinho de 2, 5 minutos que você coloca ele
em cima de um lugarzinho apto para fazer essa atividade, você levanta a gengiva, examina os dentes, verifica se tem alguma camada de tártaro se formando em algum lugar, se tem algum dentinho que quando sangra, quando você escova sangra, ou se tinha um dentinho ali e de repente esse dentinho não está mais ali. Então são sinaizinhos que diariamente ou semanalmente no veterinário, no banho-tosa, você pode perceber. Agora, o principal fator que chama mais atenção dos tutores é o desenvolvimento do tártaro. Esse, sem dúvida nenhuma, são sinais de que você vai ver onde os dentes começam a formar placas amareladas, amarronzadas ou esverdeadas ou até enegrecidas. Isso depende da população bacteriana que esse animal tem na boca e do que ele se alimenta. Vai se formando placas sobre os dentes. Essas placas, que são chamadas popularmente de tártaro, inflamam a gengiva e causam muito mau hálito. Quando esse tártaro se desenvolve e acaba avançando a doença, aí a gente vai ter um quadro chamado de periodontite que vai afetar toda a parte óssea em volta desses dentes, levando à perda deles. E assim, muita gente não sabe, né? Mas algumas doenças que não estão na boca, elas estão relacionadas com a boca, né? Sim. Você pode citar algumas? Sim, doenças que não são da boca. Por exemplo, se o paciente tem um quadro renal, ele é um paciente renal e ele está tendo alguma dificuldade de filtração desse sangue pelos rins. Essa alteração renal, ela pode se manifestar, uma das manifestações é com úlceras dentro da boca. Então, isso para mostrar também que tanto doenças sistêmicas estão relacionadas à cavidade oral, como doenças da cavidade oral podem afetar órgãos à distância, né? Então, existe essa correlação. Vou dar outro exemplo. Se eu tenho um paciente que tem uma infecção dentária, e às vezes os tutores não percebem, porque isso acontece por baixo da gengiva, né? Começa a se desenvolver ali uma inflamação, por formação de placa bacteriana, junta muita bactéria ali, formando cálculo, tártaro embaixo da gengiva. Isso inflama e as bactérias que estão ali dentro desse espaço, elas atingem a corrente circulatória. Com essa circulação de bactérias que são provenientes da boca, circulando pelos órgãos, aonde elas passam, elas ativam sinais de inflamação. E essas inflamações nesses órgãos à distância podem causar degeneração tecidual. Então é comum a gente observar trabalhos científicos que falam: poxa, foi encontrada uma bactéria oral no rim, né? Ou muitos pacientes que tinham problemas renais também tinham problemas orais. Ou muitos pacientes que tinham problemas no coração também tinham problemas orais, né? Então existe essa correlação científica, tanto de doenças sistêmicas que se manifestam na boca, existem outras, por exemplo, algumas doenças autoimunes, como o pênfigo vulgar, que a gente às vezes encontra lesões ulcerativas em cavidade oral, como vice-versa também é verdadeiro. Quem está chegando agora aqui na live, é importante dizer que eu estou conversando com a doutora Vanessa Carvalho, da Smile for Pets. Ela é especialista em odontologia veterinária, e a gente está falando sobre os cuidados da boca, né? Se você quer mais informações também, por favor, siga lá o Conversa de Bicho, e sempre a gente tem entrevistas interessantes para você acompanhar. E você que está aqui acompanhando a gente, por favor, mande sua pergunta que a doutora vai com certeza responder. Aqui está pedindo um abraço, Araújo, manda um abraço para a Aurora do Pará. Um abraço para vocês. E vocês que querem fazer pergunta, vamos falar sobre tratamento e cuidados com a boca. Tem uma curiosidade, doutora Vanessa, eu pelo menos tenho essa curiosidade. Quantos dentes tem um cão e quantos dentes tem um gato? E é verdade que a maioria dos animais, cão ou gatos, vai ter um problema na boca ao longo da sua vida, né? O cão adulto tem 42 dentes, o gato adulto tem 30 dentes, tá? São 6 incisivos, né, em cima e embaixo, 2 caninos em cima, 2 caninos embaixo. O que vai variar é o número dos pré-molares e molares. Às vezes, alguns animais nascem sem dentes. Então, isso é outra coisa que a gente chama a atenção até do colega veterinário que poderia nos ajudar nesses diagnósticos de que quando você faz a avaliação da cavidade oral, conte os dentes.
pega um atlas, um livro, um guia, para que você verifique se todos os dentes do paciente estão presentes na boca, porque alguns podem ter, pode ter nascido sem, mas alguns podem ter se formado e estarem presentes dentro da parte óssea, da mandíbula ou da maxila. Então, esses dentes precisam ser avaliados, né? Ou seja, ele não apareceu ainda, né? Mas tá lá. Ele não apareceu, mas mesmo na fase adulta ele não vai aparecer, ele ficou incluso, ele ficou lá dentro do osso. Em algumas situações, algumas raças predispostas, alguns dentes predispostos podem formar cistos. Então a gente sempre pede, né, para que acompanhe o desenvolvimento dentário desse paciente desde a primeira vacinação, onde ele ainda tem os dentinhos de leite, verifica se lá pelos 3, 4, 5 meses está ocorrendo a correta troca dentária, se os dentes permanentes estão erupcionando no seu devido posicionamento, se comprimento de mandíbula e maxila estão adequados para aquela raça, alguns são braquicefálicos, significa focinho curto, então é normal, não é normal, mas é esperado que ele tenha uma mandíbula mais longa do que a maxila. Então são coisas que são importantes a gente avaliar durante a fase de desenvolvimento. E você tinha me perguntado o que mais? Isso é verdade que ao longo da vida, pelo menos uma vez, ele vai ter um problema dentário. Ah, sim. A gente costuma ver na literatura, se você pegar livros de odontologia veterinária, lá diz assim, pelo menos 70%, 80% dos animais de companhia vão desenvolver doença periodontal. Doença periodontal, novamente, é aquela causada pelo acúmulo de placa bacteriana, quando se forma um tártaro, né? Porque deve inflamação, gengivite, periodontite e, ao avançar da doença, a perda dentária. Então, eu diria a vocês que estão me ouvindo, né? Eu brinco em aula muitas vezes com alunos, com colegas veterinários, de que 100% dos animais vão desenvolver algum nível de doença periodontal. Por que eu brinco que é 100%? Porque o cão tem uma expectativa de vida que, quando ele não escova o dente, o cão ou o gato, se ele não escova o dente, ele vai desenvolver algum nível da doença periodontal. Seja uma simples gengivite, porque ele acumulou pouco cálculo, pouco tártaro ao longo da vida, ou uma grave periodontite. E tem animais que desenvolvem periodontite graves numa fase muito antecipada. Tem animais de pequeno porte que têm mais apinhamento dentário, que com 4, 5 anos já estão perdendo os dentes. Né? Então, é muito relevante a doença periodontal. Eu diria que a doença periodontal é a doença mais comum na medicina veterinária. E, por outro lado, em consequência, a mais negligenciada. É triste dizer isso, mas é verdade. Porque os tutores, o que a gente observa, né? Tanto tutores quanto alguns colegas. Tem pouco tártaro. Espera um pouquinho. Não vamos fazer o tratamento agora porque é perigoso por causa da anestesia. Então são mitos que são criados, né? E por receio de alguns tutores, que é super relevante, mas eles precisam nos procurar e ver até onde existe esse risco. Até onde o risco é maior que o benefício. E na grande maioria dos casos, eu diria que quase 100% dos casos, tirando aqueles pacientes que têm doenças mais graves, sistêmicas, ali são casos à parte, mas a grande maioria dos casos, eles podem ser tratados e deveriam ter sido tratados há muito tempo. E por isso a doença evolui, né, afetando tanto a cavidade oral e órgãos à distância. É até interessante tocar nesse assunto, porque principalmente quando tem cães idosos, aí que a pessoa tem realmente medo, né, de tratar. É aquilo, só tá um pouquinho agora. Agora, quando tá idoso, não, agora é porque tá idoso, né? Não quer tratar o dente porque tem medo, o risco da anestesia. A gente sabe que tem um risco, obviamente, como qualquer anestesia, como qualquer procedimento, mas hoje existe uma forma de tratar mais segura para os cães idosos. Como que é feito esse tratamento para os cães idosos? Então, na verdade, a segurança vem dos exames pré-anestésicos que nós solicitamos a cada paciente. Então, se você, Fábio, tem um animal de 15 anos de idade, você fala, Vanessa, mas ele já tem 15 anos, ele pode ser anestesiado? Depende. Provavelmente ele pode, se ele está saudável. Não importa se ele tem 1, 5, 10, 15 ou 20 anos. Nós hoje anestesiamos animais de 20 anos, 22 anos. E é claro que o manejo do paciente idoso, ele é mais cuidadoso, nós precisamos estar mais atentos a alguns parâmetros, mas não é impeditivo. A idade não impede o paciente ser anestesiado. O que impede
São as condições clínicas que esse paciente apresenta. Então, se eu peço os exames pré-anestésicos e eles se mostram normais, não há por que o tutor ter medo da anestesia. A chance de se ter algum problema anestésico em pacientes saudáveis é menor do que 1%. Existem trabalhos que mostram essas estimativas, né? E esse risco ele vai aumentando à medida que esses pacientes apresentam deficiências graves no rim, no fígado, no coração. Para isso existem os especialistas. Então, o especialista aqui, quando eu pego um paciente que tem um problema hepático ou renal grave, eu vou procurar um especialista. Olha, esse paciente tem essa alteração, ele pode ser anestesiado? Olha, doutor, ele até pode, mas eu vou preparar esse paciente para a anestesia. Eu vou entrar com o tratamento antes e vou manter esse tratamento depois para que essa anestesia seja segura. Então, hoje a anestesia inalatória, né? Existem outros tipos de anestesia, tá? Mas a mais popular hoje em dia e que é muito segura, a anestesia inalatória, com monitorização específica, monitor de frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, um bom anestesista, sabendo usar as medicações e tendo todos os equipamentos e medicações de emergência à sua disposição. Não tem por que um tutor ter medo hoje da anestesia, porque os benefícios são infinitamente maiores do que os riscos de se deixar esse paciente com uma infecção a longo prazo. Ele está com uma infecção na boca, né, um dente infeccionado, vamos colocar um caso raro, porque normalmente são vários dentes infeccionados ao mesmo tempo. E ele fica lá 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, com aquela infecção, só a debilidade que ele tem para se alimentar, para tomar água, ele vai acabar ficando com uma saúde muito mais prejudicada do que se ele tivesse feito esse tratamento há 1, 2, 5 anos atrás. Ou seja, né, manter o animalzinho com esse problema por medo, né, pode piorar a situação dele e aí ter mesmo de fazer o procedimento de qualquer forma, né? Sim. Imagine eu fazer uma anestesia, um tratamento periodontal de um animal idoso e com complicações sistêmicas, porque ele não se alimenta há meses direito e já está fraco, já está debilitado por uma anestesia. Então esse é o ponto. Né? Tratar o quanto antes para evitar que essa doença cause mais transtornos lá na frente. E aí, quando ele parar de comer definitivamente, ou quando ele tiver um abscesso dentário, porque aquilo não foi tratado adequadamente, aí não é que não se pode, muito pelo contrário, se deve, se faz. Mas é mais uma coisa para a gente se preocupar. Sem dúvida. Agora, quando o cão come de lado, ou tem alguns outros sinais, né, o mau hálito, isso tem outros sinais além desses que a pessoa tem que falar, olha, tem uma coisa errada aqui com o meu pet? Sim. Bom, alguns sinais chamam muito a atenção de problemas dentários. Primeiro, a halitose. Se o seu cão tem halitose, procure um especialista, um dentista veterinário. Porque com certeza algum foco de infecção a gente vai encontrar. Tá? Primeiro ponto. Segundo, o animal às vezes tem dor. Às vezes não. Se ele tem uma infecção, provavelmente ele tem dor. Só que o cão e o gato, principalmente o cão, eles não têm a necessidade de mastigar demais o alimento. Se você der um pedaço de carne para o seu cão, um pedacinho de picanha, sem desfiar, sem triturar, você vai ver que ele vai engolir imediatamente, porque ele tem essa característica. Ele dilacera, ele tira partes daquele pedaço e engole. Mas tem animais que gostam de mastigar o grão de ração. Tem tutores que eu pergunto, falam, não, mas eu ouço ele mastigar. Mas ele não mastiga mais. Eu vejo que agora ele engole a ração inteira. Já é outro sinal de que alguma coisa está diferente. Ou ele vira a cabeça para comer. Então ele está lá, né? Ele pega o alimento, ele começa a mastigar e ele gira a cabeça para quê? Para jogar aquele alimento para o lado onde ele consegue mastigar sem dor. É outro sinal de problema. Passar a pata na boca. Essa semana mesmo, fiz um tratamento de uma cliente, não sei se ela está nos assistindo, mas ela veio semana passada com uma queixa de que o gatinho dela, toda vez que ele ia para o pote de comida, ele pegava a comida e ele soltava a comida. Né? Ele pegava a comida e largava. Ou ele tentava pegar, tentava mastigar e soltava. E ficava depois o tempo inteiro passando a pata na boca, assim como se estivesse muito incomodado. Isso também é sinal de dor, né? De alguma coisa errada dentro da boca.
Então, o pessoal que está acompanhando a gente aí, bastante atento a esses sinais, né? Quais são as doenças que são mais comuns, além do mau hálito, que deve ser a formação da placa bacteriana aí, né, que é o conhecido como tártaro, mas quais são as doenças mais comuns? E depois eu queria que você me falasse se a ração é melhor para a boca do animal do que a comida caseira. Tem uma relação em relação a isso? Tá, vamos lá. Então, as doenças mais comuns. Primeiro lugar, sem dúvida, já disse aqui, doença periodontal causada pelo acúmulo de placa bacteriana, tártaro, que leva a inflamação, infecção, perda dentária. Tá? Essa é, eu diria que 100% dos animais, em algum momento da vida, vão ter algum nível de doença periodontal, que vai te chamar a atenção, a litose. Segunda doença, que na minha concepção é muito comum, aparece bastante aqui no nosso consultório, são as fraturas dentárias. Né? Então, um animal que costuma roer coisas muito duras, às vezes até numa fase, né, de desenvolvimento, de crescimento, ainda mais que roem demais, ou um gato que foi saltar, acabou caindo, batendo, ou brigas entre animais, enfim, existem N causas, mas as fraturas dentárias são muito comuns. Nos gatos, é mais comum fraturas em caninos, mais superiores do que inferiores. Nos cães, comum fraturas em caninos e nos dentes 4 premolares superiores. É um dente bem grandão que fica aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver aí, mas é esse dente bem grandão aqui, ó, que fica na maxila do cão, tá? Normalmente acontece a fratura em lasca de roer coisas mais duras. Então, ossos, né? Tem muitos tutores que gostam de dar ossos para os seus cães. Eu, particularmente, prefiro que você dê colinhos ou mastigatórios que tenham um mínimo de flexibilidade. Podem ser rígidos, mas se você conseguir dobrar um pouquinho, tiver um mínimo de flexibilidade, ele é seguro. Tem ossos que você compra que está escrito lá, para limpeza de dentes. Quando você bate, ele parece uma resina, é duro, duro, duro. Esses são os que causam mais índice de fraturas no nosso consultório. Então, isso é importante. Outra doença que é muito comum, e eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre ela, que são as doenças que acometem os gatos, doenças orais específicas dos gatos. A principal dela é a reabsorção dentária felina. A reabsorção dentária felina é uma doença que não se sabe exatamente a causa, mas por algum motivo começa a ter uma reabsorção do dente do paciente. Pelo menos 70% da população de gatos vai ter ao menos um dente com reabsorção ao longo da vida. Então, veja, a cada 10 animais, 7 vão desenvolver um ou mais dentes com reabsorção dentária. Então, existem 2 tipos de reabsorção, eu vou chamar a atenção aqui de vocês para reconhecimento de uma delas. Existe uma reabsorção dentária que acontece no nível do dente mesmo, no nível da gengiva, que provavelmente tem uma origem inflamatória. Então, se o paciente começa a juntar muito cálculo, tem muita gengivite, essa inflamação ela pode estimular não só a reabsorção do osso em volta da raiz, que a gente já comentou, da doença periodontal, mas também pode ter um estímulo para a reabsorção da coroa do dente do paciente. E quando essa reabsorção chega no canal do dente, expõe o nervo, aquele nervinho que está lá dentro do canal. E dói. Mesmo o paciente anestesiado, quando a gente toca o dente com essa lesão, eles às vezes sentem se não estiverem bem bloqueados com anestesia local. Tá? Então, é importante que você olhe os dentes do seu gato, depois os caninos inferiores, o primeiro dentinho que vai aparecer é o terceiro premolar, esse dentinho bem pequenininho aqui, é um dos mais frequentemente acometidos pela reabsorção dentária felina. Então, observe, qualquer manchinha vermelha na gengiva bem pontual, não uma gengivite generalizada, a gengiva toda do seu pet está avermelhada, pode ser pela presença do tártaro, mas quando você pega um dentinho, que a gengiva está pontualmente vermelha, ou até a gengiva está recobrindo parte da coroa, ou tem alguma manchinha vermelha em alguma região do dente, traga para uma avaliação, porque ele pode estar com reabsorção dentária. Essa é do tipo inflamatória. Mas existe um outro tipo de reabsorção, que é a não inflamatória, que acontece na raiz. E a gente só vai perceber quando o paciente está perdendo esse dente. Então, tem tutores que chegam para a gente com um gatinho e falam, olha, o meu gato perdeu o dente, caiu um pedaço do dente dele no chão. Ou ele tinha esse dente
repente, ontem eu estava vendo, hoje quando eu fui ver, o dente sumiu. Então é muito comum quando a gente trata o paciente, radiografa, tira a radiografia de todos os dentes, e a gente olha o raio-x e vê, puxa vida, essa raiz está reabsorvendo. Por quê? Não sabemos. Ninguém conseguiu ainda justificar por que isso acontece. Mas quando a reabsorção acontece na raiz e ela vai progredindo para a coroa, esse dente enfraquece, a hora que o animal morde, alguma coisa ele perde. E isso pode trazer infecção local. Então é sempre bom a gente diagnosticar precocemente, né? Sim. Agora, falando sobre a alimentação, a ração é realmente melhor do que a comida caseira? Tem uma lenda sobre isso, eu não sei se é verdade ou não, mas muita gente fala porque dizem que a comida caseira ela acumula mais sujeira nos dentes. Eu não sei se isso é verdade ou não. Então, não é que a comida acumula mais tártaro, a culpa não é da comida, não é da consistência da dieta. A culpa é de nós tutores que não escovamos os dentes dos nossos pets. Então é importante a gente deixar claro que por que uma pessoa ou um animal vai desenvolver o tártaro? Não é pela comida que ele come. Se eu pegar um pedacinho de feijão, uma massinha de arroz e colocar aqui na superfície do meu dente, ela vai cair, ela não vai juntar, ela não vai formar um tártaro, ela não vai grudar espontaneamente. O que faz formar o tártaro são as bactérias que vivem dentro da boca nossa e dos nossos animais. Então eu tenho bactérias, você tem, eles têm, e essas bactérias não estão voando dentro da boca, elas estão grudando, elas estão se aderindo às superfícies. E inclusive sobre os dentes. Então hoje eu escovei meu dente, estou falando de mim, escovei meu dente hoje cedo, escovei, tirei todas as bactérias que se aderiram sobre os meus dentes naquele período em que eu fiquei sem escovar. Segundos depois, as bactérias da própria boca começam a grudar de novo sobre os dentes. E aí vem mais debris de restos alimentares, partículas de alimento, que vão se aderindo junto. Aí vem mais bactéria, vem mais debris alimentares, vai formando uma placa. Que se eu escovar todo dia, eu tiro essa placa. Se eu não escovo, ela vai se acumulando e aumentando. E é essa composição de bactérias e substratos alimentares que se aderem sobre os dentes. Por isso que não importa a dieta que você dá. Se você não escovar os dentes, eles vão desenvolver doença periodontal. Eu só dou ração para o meu cachorro, para o meu gato. Como que ele tem tanto tártaro? De novo, não é a dieta que forma. São as bactérias e a falta de higienização. Agora, se você me perguntar para a prevenção do tártaro, o que é melhor? Eu sugeriria que você desse ração. E se as empresas fizessem grãos de ração bem grandes, que forçasse o animal a mastigar e triturar aquilo antes de engolir, melhor ainda. Porque o que a gente observa é que existe uma forma natural desses animais higienizarem os próprios dentes. Como eles fazem isso? Mastigando. Se você pegar os animais de natureza, de vida livre, eles têm muito menos tártaro do que os animais que vivem domesticados dentro de casa. Por quê? Porque eles precisam caçar, eles precisam pegar a presa, dilacerar a presa, eles precisam trabalhar essa mastigação para poder se alimentar. E este trabalho faz com que eles limpem mais esses dentes. Então, tanto faz. Você pode dar dieta caseira, ração, desde que você escove os dentes do seu pet depois. Perfeito. Eu queria mandar um abraço para a Nina Santos. Obrigado pelo apoio de estar aqui com a gente. E, doutora, eu queria uma outra pergunta que fizeram aqui para mim, fizeram aqui na nossa live, quantas vezes deve-se escovar os dentes dos animais? Você mesmo disse que pelo menos uma vez por dia era o ideal, né? Exatamente. O ideal é exatamente o que nós fazemos para nós. Nós ainda escovamos mais do que uma vez ao dia, 2, 3 vezes ao dia. Por quê? Porque a gente não consegue escovar todos os cantinhos dos nossos dentes num prazo de 30 segundos, 1 minuto, uma vez por dia. Nos cães, muito menos. Então, os cães vão te permitir escovar, cães e gatos, vão te permitir escovar, muitas vezes, apenas a parte de fora dos dentes. Que é a parte vestibular que a gente chama, né? Essa face que está voltada para fora. Mas e essa parte de dentro aqui, ó, como é que eu escovo? Dificilmente a gente consegue escovar, porque eles precisariam ficar parados, com a boca aberta, para você entrar com a escova lá no fundo e escovar. Quem consegue? Um ou outro. Quem consegue passar um fio dental? Um ou outro cliente, que às vezes comenta que consegue fazer isso. Então, para cães e gatos, o que é recomendado? Que você faça escovação pelo menos uma vez por dia. Animais que não têm uma tendência muito grande a ter doença periodontal. Então, animais de grande porte, que acumulam menos tártaro, até uma vez a cada 48 horas.
Então, como que a gente faz isso? Quais são os passos de adestramento, né? Você pode, primeiro, numa fase ainda de filhote, se você ainda tem um animalzinho jovem em casa, pega uma gaze, enrola essa gaze no dedo assim e massageia a gengiva e os dentes do seu animal. Massageie. Para quê? Para ele acostumar com a sua mão na boca dele. Se você pegar uma escova de dentes e vir direto escovar, ele vai estranhar, ele não vai deixar. Né? Então você vem, massageia os dentes da frente, vai massageando para trás e depois, gradativamente, você pega a escovinha de dentes e começa a escovar os dentinhos da frente, caninos, e vai tentando chegar nos dentes posteriores, sempre afastando a bochecha. Coloca a escova lá atrás, porque aqui tem uma curvatura, então a gente precisa chegar com a escova lá no cantão, lá no fundo, e vem escovando lá atrás e vem vindo para frente. Movimentos circulares, que eu acho que são mais fáceis para os tutores. Existe um vídeo no YouTube aqui da clínica, depois a gente pode compartilhar no nosso timeline, aí, se alguém quiser ver um vídeo de ensinar como é que a gente faz isso. É verdade que os cães braquicefálicos, aqueles que têm o focinho curto, para quem não sabe, e aqueles que têm bastante bochecha, eles têm uma tendência maior de ter problemas dentários por conta do acúmulo dentro da bochecha, para quem não faz a escovação? Eu não diria dentro da bochecha, eu diria que os braquicefálicos são aqueles animais que têm focinho mais curto, eles não têm espaço para que todos os dentes erupcionem uns ao lado dos outros, que seria uma anatomia mais normal, digamos assim, né? Então, eles têm apinhamento dentário, aí que eu queria chegar. Os dentes da maxila, eles ficam muito grudadinhos, às vezes até girados, para que, né, para que eles consigam ficar ali, erupcionarem adequadamente. Então, esse apinhamento, ele acaba favorecendo o acúmulo de placa bacteriana, pela dificuldade de higienização. Então, não é que fica o alimento na bochecha, é que onde os dentes ficam apinhados, você tem mais chance de dificultar a higienização e, por isso, desenvolver a doença periodontal. A mesma coisa acontece em animais de pequeno porte, por isso que eles têm mais doença periodontal do que os grandes. Então, você pega Yorkshires, Maltês, Pinscher, são animais que têm boquinhas muito pequenininhas. Quanto mais apinhamento dentário, mais dificuldade de higienização, mais cárie desenvolve. Entendi. Doutora Vanessa, quem quiser fazer uma pergunta, pessoal, por favor, pode fazer a pergunta aqui que a gente passa para a doutora Vanessa. Como está hoje a odontologia veterinária em relação à tecnologia e avanço, né? Hoje é possível fazer implante, coroa dentária? Qual o tipo de tecnologia que temos hoje? O que pode se fazer na boca de um pet quando tem um problema, ou perda de dente, ou tem um problema dentário? Bom, eu diria que eu estou super feliz com essa pergunta, porque a odontologia veterinária, ela, como eu disse, né, ela é uma especialidade, entre aspas, recente, comparada à odontologia humana, ela nasceu ontem, né? Não tem nem como a gente se comparar a eles. Mas nós evoluímos muito rapidamente, até pelo espelho que nós temos com a odontologia humana. Então, hoje, o dentista veterinário que sai formado, especializado, ele tem uma formação e um contato com a tecnologia que já nos permite fazer tratamentos muito avançados. Por exemplo, né, se eu hoje tenho um paciente para fazer um tratamento de canal, a gente tem algumas formas de fazer um tratamento de canal, ou com as limas manuais, ou com o sistema automatizado. Hoje, alguns, né, a gente aqui, muitos já tem também o sistema automatizado. Eu vou fazer uma documentação radiográfica, que são as radiografias de todos os dentes. Muitos dentistas e muitos dentistas veterinários usam as películas de raio-x, faz a radiografia, revela o filme. Hoje, a maioria, como aqui também nós temos, a radiografia digital. Então, dentro do nosso centro cirúrgico, nós temos o equipamento de raio-x digital, as placas de fósforo, raio-x, hoje já temos os bem viáveis economicamente, inclusive os portáteis. Em termos de tratamento, com essa tecnologia evolui muito. Então, eu vou fazer um tratamento de canal hoje que eu levava 2 horas, porque é sessão única, hoje eu levo 40 minutos, 1 hora, metade do tempo que eu levava antes. Posso fazer um implante? Sim, podemos. Nós temos já estudos avançados na área de implantodontia veterinária, onde a gente pode repor um elemento dentário através de implantes e próteses. Se um paciente fratura uma coroa, trata o canal, mas eu quero reconstruir essa coroa, eu posso? Pode. Hoje nós temos esse conhecimento para fazer um preparo naquele dente que ficou fraturado, mandar para o protético confeccionar uma prótese e colocar essa prótese no paciente.
além de toda a tecnologia que nós temos para diagnóstico. E vou te contar mais. Uma doença que é muito importante também dos tutores e veterinários estarem atentos são os crescimentos de massinhas, tumorizinhos da gengiva. Gengiva, ossos, dentes. Então, hoje nós temos os recursos de tomografia computadorizada, tratamentos cirúrgicos associados à radioterapia, eletroquimioterapia, que são fantásticos, né? Lógico que a gente tem casos que são difíceis de manejar, mas com toda essa tecnologia disponível, a gente consegue elevar muito o nível da odontologia veterinária e da medicina veterinária como um todo. Laser, por exemplo, a gente tem também o uso do laser para várias situações dentro da odontologia veterinária. Tem gatos que sofrem com estomatite crônica felina. É uma doença inflamatória que pega grande parte da cavidade oral, principalmente lá na região do fundo da boca. Então, existe um tratamento cirúrgico para isso, a gente pode até depois, se der tempo, falar um pouco mais sobre ela, porque é muito prevalente, mas hoje a gente também pode usar o laser para essa e outras situações, onde eu tenho uma afta, eu tenho uma úlcera, faz uma aplicação de laser regenerativa, anti-inflamatória. Então, realmente, a odonto evoluiu bastante nos últimos anos. É importante dizer que, às vezes, o tratamento dentário é um caminho aí para descobrir outros problemas que o pet tem, já que para anestesiar precisa fazer uma bateria de exames, né? E muitas vezes acontece isso, né? Você acaba descobrindo e aí você consegue tratar até precocemente esse animal. É verdade. Olha, tem muitos clientes que falam isso, que vem todo ano para uma profilaxia, né? Uma limpeza dentária, um tratamento dental. E eles falam, doutora, está na hora da gente fazer o nosso tratamento dentário, já fazer o nosso check-up anual. Exatamente o que você está comentando. Já aproveita e já faz tudo, faz o check-up e faz tudo. a limpeza do dente. Existe pessoas que fazem só por uma questão estética? Tem uma pergunta aqui bastante interessante da Nicole, se cachorro coloca aparelho dentário. Isso também é uma curiosidade. Coloca. Nossa, você vê como a odontologia veterinária evoluiu, né? Então, nós temos uma disciplina chamada de ortodontia veterinária, onde a gente estuda todos os tipos de maloclusão, tanto por ordem esquelética, de crescimento de mandíbula e maxila, quanto por mau posicionamento dentário. Em várias situações, né, por exemplo, tem animais que eventualmente nascem com os caninos inferiores para dentro do céu da boca. Em vez de nascerem para fora, que seria o normal, eles nascem para dentro. E chama atenção para outro problema dentário que muitos tutores e veterinários negligenciam. Dentes de leite precisam ser extraídos se não caírem na idade correta. Porque qual é a idade, doutora? Qual é a idade correta para trocar todos os dentes? Então, entre 3 meses e 6 meses de idade, começam a cair incisivos, depois caninos, premolares. Tem uma faixa etária de 3 meses e 5 meses, mais ou menos, onde esses dentes começam a trocar. Então, é importante 3 meses e meio, 5 meses e meio. Então, é importante que você acompanhe essa troca, porque tem caninos inferiores e superiores que ficam retidos. Outros dentes também podem ficar, mas é mais comum observar-se a persistência dos caninos de leite. E aí, imagina, o canino de leite está lá na boquinha do filhote. Aí o permanente está vindo, erupcionando, o de leite não caiu, está firme ali. O de dentro não tem espaço ali, então ele acaba nascendo para dentro. Né? Quanto antes eu tirar o dente de leite, mais chances eu tenho desse canino terminar de erupcionar para fora. E eu não precisar de um aparelho ortodôntico. Porque imagine, se o dente permanente erupciona para dentro, ele fica tocando o céu da boca cada vez que o paciente fecha a boca, ele traumatiza a mucosa e pode até perfurar o osso da maxila. Então, é super importante que se observe essa troca dentária. Não é que toda vez que fica um dente de leite, isso vai acontecer. Muito pelo contrário. Né? Mas uma das formas de a gente evitar problemas é extraindo os dentes de leite na idade correta, se eles não caírem sozinhos. Nossa, para mim, o aparelho dentário no pet é uma grande novidade. Eu não sabia que tinha essa possibilidade. E é o mesmo utilizado no humano? É parecido? Alguns aparatos são os mesmos, né? Muda um pouquinho a forma de se colocar, o planejamento ortodôntico em relação a isso, né? Na ortodontia humana, os tratamentos são muito mais demorados, são muito mais detalhados, se tem muito estudo, né, do posicionamento, da angulação de cada dente. Então, na odontologia veterinária, o intuito do tratamento ortodôntico
é corrigir uma oclusão que está ruim ou causando algum trauma. Então, são tratamentos menos precisos, mas que vai jogar aqueles dentes, movimentar aqueles dentes para posições em que eles não causem mais nenhum problema para o pet. Mas sim, se eu monto um aparelho fixo, eu vou usar os brackets humanos, os menorzinhos que existem, mas vamos usar os mesmos brackets, os mesmos arcos, elásticos, corrente com botões, tudo isso a gente compra material humano e faz adaptação na boca dos animais. E a mesma coisa, eventualmente precisa apertar, precisa fazer os ajustes, Sim, é o mesmo procedimento. Dependendo do aparelho e da situação, precisa de ajuste, sim, precisa. Entendi. Agora, a gente tem uma pergunta aqui da Valdirene. Quais são os problemas cardíacos que podem surgir decorrentes do problema dentário? Então, eu não posso dizer que um problema dentário vai causar X afecção no coração, ou no rim, ou no pulmão. O que a gente tem na literatura, as pesquisas mostram que existem altos índices de animais com doença periodontal e, ao mesmo tempo, com doenças ou no coração, ou nos rins, ou em outros órgãos. Tá? Então, o que a gente mais correlaciona, mas eu não posso falar para você a causa é a bactéria da boca. Mas a gente já percebeu que muitos animais, por exemplo, têm muitos problemas cardíacos, como degeneração valvar. Então, o coração tem 4 câmaras e ali tem válvulas que separam uma câmara e outra. E é muito comum em animais mais idosos você pegar no laudo de ecocardiograma degeneração valvar, ou de mitral, ou de tricúspide, com ou sem repercussão hemodinâmica. Será que a doença oral pode estar causando a degeneração valvar? A gente imagina que pode, por quê? Porque a inflamação, ela vai gerar a liberação de o que nós chamamos de mediadores inflamatórios. Vai entrar numa área muito técnica que eu não vou explorar demais. Mas Sim. Esses mediadores inflamatórios também destroem colágeno. Vamos colocar simplificadamente assim. Né? Então, essa inflamação sistêmica dessas bactérias que estão diariamente circulando, elas vão destruir colágenos. E onde tem colágeno? Vários órgãos têm colágeno, principalmente as válvulas do coração. Então, pode-se imaginar e se correlacionar pelo alto índice das duas doenças serem tão prevalentes. Entendi. Doutora Vanessa, tem mais uma pergunta aqui, que é da Melissa. E ela disse que ia ter um cachorro já idoso e que ele é bravo e que ela realmente não consegue fazer escovação dentária, né? Ela pergunta o que ela pode fazer para ajudar a tentar manter minimamente limpo aí esses dentes. Tá. Bom, não tem um milagre, né? Se você for nos pet shops, buscar na internet, você vai ver que tem vários medicamentos, produtos que são milagrosos. Aplica esse spray que o tártaro cai. Passa esse gel que o seu cão não vai precisar mais escovar os dentes. Na verdade, isso não existe. Se existisse, teria para nós, né? Eu não precisava escovar os dentes, fazer um bochecho e acabou. Então, a forma melhor de você prevenir o tártaro, infelizmente, é com escovação. Meu cão não permite, meu cão é bravo e me morde. Bom, então se ele tem esse tipo de comportamento, procure regularmente o dentista veterinário, para que ele vá monitorando o desenvolvimento da doença e avise você no momento oportuno para que, olha, está na hora de fazer uma profilaxia, uma limpeza para evitar infecções mais graves no futuro. Existem alternativas? Existem, mas se o paciente desenvolve o tártaro, não tem nada que substitua um tratamento profissional. Então, aqueles que não têm tártaro, mas que não permitem escovar os dentes, procure oferecer corinhos para ele mastigar bastante, né? Tem uns grandes, assim, uns tubinhos. Você vai no pet shop, você vai ver lá vários corinhos. Eles podem ficar mordendo brinquedos que também possam servir para mastigar. Eu gosto muito dos ossinhos de silicone, aqueles maciços, porque os óculos, eles furam e tiram pedaços. Então, aqueles maciços são muito bons. E tem alguns produtos que foram aprovados em algumas pesquisas americanas que vocês também podem utilizar, mas eles não vão agir sobre o tártaro. Eles vão agir sobre uma superfície sem tártaro, para evitar a formação da placa bacteriana. Como prevenção, né, na verdade. Como prevenção, não como tratamento. Tá, jóia. Bom, pessoal, a gente está quase no fim aqui. Eu gostaria de agradecer a doutora Vanessa. Você vê que é bem rapidinho, né? A gente pensa que vai demorar, mas é super rápido, o assunto é super interessante. Eu gostaria de deixar para você fazer as suas considerações finais. E, pessoal, quem quiser mais informações sobre a Smile for Pets,
pode seguir a Smile for Pets, a Smile for Pets BR no Instagram. Lá tem todos os dados para você entrar em contato. Tá bom? Doutora Vanessa, pode fazer suas considerações finais, fique à vontade. E agradeço muito a sua participação aqui no Conversa de Bicho no Estadão. Eu que agradeço, Fábio, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa área. E, bom, eu vou aproveitar essas considerações finais só para chamar a atenção de vocês para uma afecção que, quando a gente recebe o consultório, normalmente está numa fase tão avançada que a gente não consegue mais ajudar os nossos tutores, os nossos pacientes, que são os tumorzinhos de boca. Então, fiquem sempre atentos, peçam para o veterinário estar sempre avaliando a cavidade oral, qualquer bolinha que comece a crescer, ou se o seu animal começa a salivar demais, babar, e às vezes um cheiro diferente, procure ajuda, porque os tumorzinhos de boca, eles podem ser benignos. Quando são pequenininhos, você tira, trata, acabou, resolveu. Quando são malignos, pequenininhos, a gente ainda consegue ajudar bastante. Mas quando eles chegam para nós já muito grandes, muito evoluídos, aí a gente já não consegue mais ajudar. E é uma dó, porque é só você todo dia ir lá, faz um carinho no seu pet, faz um carinho na orelha, levanta um pouquinho o lábio, né? Passa o seu dedo em volta da gengiva, vê se está tudo bonitinho ali e cuidar com bastante carinho aí que eles merecem. É isso aí. É isso mesmo. Obrigado, doutora Vanessa. Obrigado a vocês que seguiram a gente aqui e assistiram a live. Um grande abraço e até mais. Até mais.